Fala aí, galera. Professor Alexander aqui na área para a gente conversar um pouco sobre rentabilidade e endividamento, que foi o tema da nossa aula anterior, ok? Então eu estou disponibilizando aqui alguns slides e a gente vai comentar um pouco a respeito desses slides que nós trabalhamos na nossa última aula. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Antes da gente conversar sobre rentabilidade e endividamento, vamos fazer aquele exercício básico na nossa memória, nos remetendo a um tema que a gente já viu em aulas anteriores, mas que são muito importantes, essenciais para a gestão das nossas empresas simuladas. Ok? A gente está falando de margem de contribuição e ponto de equilíbrio. Para a gente poder falar sobre margem de condição e ponto de equilíbrio, eu estou pedindo ajuda aqui a essa jovem para que ela possa mostrar para a gente como é que a gente entende esse negócio de margem de contribuição e ponto de equilíbrio de uma maneira um pouco mais suave, ok? Professor, como é que vai ser esse negócio? Vamos imaginar o seguinte, pessoal. Digamos que a nossa amiga aí ela tenha um caminho que ela precisa percorrer, ok? Se a gente for trazer isso para o mundo empresarial, a gente vai observar que existem alguns gastos dentro de uma empresa que são gastos que vão acontecer de uma forma ou de outra. Eu posso vender muito, eu posso vender pouco, eu posso sequer vender, que esses gastos vão acontecer. Esses gastos são os gastos fixos, custos e despesas fixas. Beleza. Digamos que esses gastos fixos seja o caminho que a gente tem que percorrer. Professor, como é que a gente vai fazer para poder percorrer esse caminho? A gente vai percorrer esse caminho com uma passada, que pode ser uma passada larga ou pode ser uma passada curta. Essa passada eu vou chamar de margem de contribuição. O que é a margem de contribuição? Toda vez que eu vendo um produto ou toda vez que eu presto um serviço, eu estou ganhando dinheiro por conta disso. Só que esse dinheiro ele não vem limpo para mim, ok? Para poder fazer um produto, para poder prestar um serviço, existem os gastos particulares desse produto e desse serviço, que são os gastos variáveis. Normalmente são os insumos, normalmente a mão de obra direta, que sempre que eu produzir aquele item, sempre que eu prestar aquele serviço, eu vou estar realizando esses gastos. A diferença entre o dinheiro que eu ganho vendendo um serviço e o que eu gasto para poder prestar esse serviço chama-se margem de contribuição. Quanto maior a margem de contribuição, mais rapidamente eu vou chegar lá no final dos gastos fixos. Mais rapidamente eu vou conseguir pagar esses gastos fixos. Ok? Quanto menor a margem, quanto menor a minha passada, mais tempo eu vou levar caminhando, mais passos eu vou ter que dar. E a quantidade de passos, meus amigos, nada mais é do que o nosso ponto de equilíbrio, que é a quantidade de serviços que a gente precisa prestar ou a quantidade de itens que a gente precisa vender para poder chegar no final dos gastos fixos. Chegou no final dos gastos fixos, galera, aí é só alegria. Aí tudo passa a ser lucro, ok? Então, meus amigos, a nossa missão é entender o quanto que eu tenho que caminhar para poder pagar esses gastos fixos, o quanto que eu tenho que vender de produtos, o quanto que eu tenho que vender de serviços para pagar esses gastos fixos. Isso vai depender de dois fatores. Primeiro, do tamanho dessa caminhada, ou seja, da quantidade e do tamanho de gastos fixos. Segundo, do tamanho da minha passada. E nós, como gestores, nós podemos controlar não só o tamanho da passada, aumentando a margem, como também podemos controlar o tamanho desse caminho, aumentando ou diminuindo esses gastos fixos. Então, o que a gente fez em sala de aula? Nós propusemos 4 situações, né, onde nós colocamos lá as pessoas representando os gastos fixos e a margem de contribuição, e essas pessoas iam se deslocando conforme a situação. Então, na primeira situação, a gente colocou alto investimento em diferenciação com manutenção do preço de venda ao mesmo valor. Vamos lá, o que é diferenciação? Diferenciação é todo o valor que eu gasto para dizer que o meu produto é melhor que o seu, que o serviço que eu presto ele é diferente do serviço do meu concorrente.
Então eu vou lá numa clínica de estética, lá tem um cafezinho, uma água gelada, tem um biscoitinho, tem lá um ambiente um pouco mais aconchegante, enquanto na outra não tem nada disso. Essa clínica que tem todos essas facilidades, ela investe em diferenciação. E diferenciação tem um gasto, ok? Esse gasto normalmente ele é repassado no preço. Se você vai num ambiente mais sofisticado, você paga mais por esse serviço. Mas no nosso caso aqui, houve um alto investimento em diferenciação e o preço se manteve o mesmo. Ou seja, o meu caminho ficou mais longo e a minha passada ficou do mesmo tamanho. Vou ter que caminhar mais para poder pagar esses gastos fixos e aí sim começar a ter lucro. Ok? Segunda situação. É a mesma situação, só que agora a gente repassa essa diferenciação para o preço de venda. Opa, agora mudou a figura da história. O caminho continua grande, continua longo, porém a minha passada está maior. Meu preço está maior. Preço maior, margem de contribuição maior. Então eu vou ter que caminhar um pouco menos do que na situação anterior para poder alcançar os gastos fixos e assim começar a ter lucro. Beleza? Terceira situação. Compra insuficiente de insumos com entrada na compra compulsória. Só para a gente entender quem é a compra compulsória. Estou lá prestando serviço para o meu cliente, faltou um determinado item. Vou comprar para receber imediatamente sem nenhum tipo de negociação. Eu preciso daquele produto hoje para atender o meu cliente agora. E aí o cara que vai me fornecer, ele vai me cobrar muito mais caro. Okay? É a chamada compra compulsória, uma compra com ágio, uma compra com um preço mais elevado. Por que ela tem preço mais elevado? Porque a entrega é imediata. O cara, para poder atender a minha necessidade de uma maneira imediata, ele me cobra mais caro. Quando o meu insumo fica mais caro, o meu custo variável aumenta. Custo variável aumentando, margem de contribuição diminuindo. Então, a minha passada vai ficar mais curta. Eu vou ter que dar mais passos para poder pagar os gastos fixos. Eu vou demorar um pouquinho mais a conseguir ter lucro. Ok? Última situação, elevado índice de ociosidade da esteticista. Vamos lá, quem é esteticista? É a prestadora de serviços, é a pessoa que bota a mão na massa para poder gerar o serviço que me gera receita. Então, quando essa pessoa está ativa, ela está gerando um custo direto que está me gerando receita. Quando esta pessoa está inativa, quando essa pessoa não está fazendo nada, ela está me gerando um gasto a mais, um gasto fixo, que eu vou ter que pagar de qualquer jeito. Ou seja, eu vou pagar o salário dessa pessoa para ela não trabalhar. E aí eu estou aumentando o meu caminho, estou aumentando o meu gasto fixo. Ok? Então isso foi uma brincadeira que a gente fez em sala de aula para a gente poder mostrar para vocês que quais são os aspectos que fazem com que o nosso caminho aumente ou diminua e que fazem com que a nossa passada também aumente ou diminua. Tá? E aí eu agradeço a galera que participou lá, caminhando dentro de sala de aula, foi bem legal. Mas o nosso papo é endividamento e rentabilidade. Então, meus amigos, como é que a gente vai fazer isso? Pegamos os dados de uma empresa do semestre passado, a empresa Estética Rio, na rodada 4, ou seja, depois de simulado um ano de operações, pegamos essas demonstrações contábeis, balanço patrimonial, demonstração de resultado e fluxo de caixa e fizemos uma transformação. Como assim transformação, professor? O que o senhor fez com essas demonstrações contábeis? Nós transformamos elas em gráficos, ok? E a partir desses gráficos, nós vamos analisar inicialmente os indicadores de endividamento, principalmente participação do capital de terceiros, grau de endividamento e composição do endividamento. Então vamos lá. Balanço patrimonial, galera. Olha ele aqui, ó. Ativo total, que é essa barra azul. O passivo total, que são as minhas obrigações, a barra laranja, e a barra cinza, o meu patrimônio líquido. Ok? Eu destaquei ali com a setinha quem é o meu capital de terceiros. Então, para a gente poder calcular a participação do capital de terceiros, eu vou fazer uma comparação
desse cara aqui, das minhas obrigações, com o meu patrimônio líquido, né? Ele indica justamente essa relação entre o capital de terceiros e o patrimônio líquido. Vamos imaginar hipoteticamente que o meu passivo total seja igual ao meu patrimônio líquido, né? Se a gente fizer essa relação, vai dar 1, né? Ou 100%. Quando a gente tem esse indicador acima de 1 ou acima de 100%, significa que eu sou mais dependente, mais comprometido com o capital de terceiros do que com o meu próprio capital. Quando essa relação dá abaixo de 100 ou abaixo de 1, significa que eu tenho um comprometimento menor com o capital de terceiros. Traduzindo, comprometimento menor com fornecedores, com bancos, com financeiras, com todos aqueles caras que têm dinheiro dentro da nossa empresa, né? Que a gente captou dinheiro junto a outros lugares. Okay? Então, a participação do capital de terceiros se dá por conta de uma comparação direta com o patrimônio líquido. Esse indicador ele deve ser muito bem analisado. Por quê? A gente precisa saber, dentro desse passivo total, qual é a característica dele. Como assim, professor? Digamos que esse nosso passivo total tem lá uma grande quantia de valores devidos a fornecedores, porque eu aproveitei lá uma chance de comprar insumos mais baratos. Digamos que eu tenha lá um financiamento de máquinas e equipamentos para poder aumentar a minha capacidade instalada. Beleza, eu estou bem comprometido, eu estou com muitas dívidas, mas essas são dívidas boas, porque são dívidas que vão me ajudar a potencializar a minha geração de receita, a minha geração de riqueza. Agora, se eu estou enforcado com cheque especial, com empréstimo de giro, com qualquer coisa que eu tenha feito para suprir o meu caixa, opa, então essa dívida não é uma dívida boa, essa é uma dívida ruim. É uma dívida que vai me gerar um monte de despesa financeira lá na frente e isso vai complicar a minha vida. Beleza? Grau de endividamento. Agora a gente está comparando as nossas dívidas com o nosso ativo. Ok? E é simples da gente analisar isso. Tem que dar abaixo de 1, abaixo de 100%. Ok? A gente vê aqui no nosso gráfico que a faixa laranja ela é bem menor que a faixa azul e tem que ser assim. Do contrário, a gente vai estar aí com um passivo a descoberto. A gente vai ter mais dívidas do que ativos para poder pagar essas dívidas. Ok? Então, o grau do endividamento é justamente a comparação dessas nossas obrigações com o nosso ativo, né? É essa relação das obrigações com o nosso ativo. Para finalizar, a composição do endividamento. A composição do endividamento é o quanto de obrigações de curto prazo, ou seja, o quanto que está no meu passivo circulante eu tenho dentro das minhas obrigações totais. Então tá lá, o meu passivo total é esse. O meu passivo circulante está naquela pizza ali, ó, distribuído, e eu já fiz a conta e vi que dá o mesmo valor. Ou seja, 100% das minhas obrigações são de curto prazo. Eu não estou devendo nada além de 12 meses. Ok? Por que isso é importante, pessoal? Se 100% das minhas dívidas estão a curto prazo, eu preciso ter recursos a curto prazo para poder pagar essas dívidas. E aí eu já estou falando de uma outra história que a gente já viu, que é a liquidez. Ok? Então a gente precisa saber se a gente tem liquidez, né, liquidez imediata, liquidez corrente suficiente para poder pagar essas obrigações, especialmente liquidez corrente. Beleza, galera? Então vamos seguir em frente. Está lá, a composição do endividamento é a relação das obrigações de curto prazo com as nossas obrigações totais. Então, sobre endividamento, a gente pode, sem sombra de dúvidas, afirmar que quanto menor, melhor. É óbvio, né? Quanto menor o meu grau de endividamento, quanto menos comprometido com terceiros eu estiver, melhor para a gente. Ok? Lembrando, pessoal, vamos analisar o perfil dessas dívidas. Ok? Muitas das vezes eu estou tendo lá uma postura ousada de me endividar olhando lá na frente para aumentar o meu potencial. Aí é uma outra história. Agora, se eu estou endividado por outras razões, aí eu preciso ter um pouco mais de atenção. Beleza, pessoal? Vamos continuar aqui a nossa história falando sobre rentabilidade. Agora sim, vamos falar de coisa boa.
como é que a gente mede o desempenho da nossa empresa, ok? Indicadores de rentabilidade, também conhecidos como indicadores de rendimento, indicadores de desempenho, melhor dizendo. Então, a gente está falando de margem líquida, giro do ativo, rentabilidade do ativo e rentabilidade do patrimônio líquido. Beleza? Margem líquida, pessoal. Temos aqui receitas totais no valor de 358 mil e um lucro de 58 mil. Ou seja, daqueles 358 mil de receitas, eu consegui transformar 58 mil em lucro. Essa diferença entre os 358 e os 58 que sobrou são os nossos gastos, custos e despesas. Então, meus amigos, a margem líquida indica o percentual de receitas que foi transformado em lucro. É a mesma coisa que eu pegar esses 58 e dividir pelo 358. Multiplico por 100, achei o percentual. Essa diferença, que são os gastos, né, a gente sabe que para ter uma boa gestão, uma gestão eficiente, a gente tem que estar sempre minimizando esses gastos. A gente precisa sempre estar reduzindo esses gastos, otimizando a utilização desses gastos. Então, a margem líquida, meus amigos, quanto maior, melhor. Significa que a gente está conseguindo fazer uma gestão eficiente dos nossos gastos. Ok? Se essa margem líquida estiver negativa, e a gente vê isso lá nas nossas empresas, significa que naquele momento a gente teve um prejuízo. Perfeito? Continuando aqui, galera, agora falando de ali aquelas chaves ali que indicam os gastos, que a gente já falou sobre ela, que é o desempenho da empresa. Quanto menor aquele intervalo para a gente, melhor, mais vai ser a nossa margem líquida, maior será a nossa margem líquida. E agora a gente fala de giro do ativo, ok? Tá lá o nosso ativo, 287, 889, tá? De receitas, nós temos 358. Então, o giro do ativo nada mais é quantas vezes eu transformei o meu ativo em receitas, ok? Então, o meu ativo é 287, a minha receita é 358, ou seja, maior, a gente transformou esse nosso ativo em receitas 1, alguma coisa de vezes. Eu acho que dá 1,4, 1,3, alguma coisa nesse sentido. Significa que nosso ativo deu uma volta e mais um pouquinho para se tornar a receita que foi constituída. Ok? Rentabilidade do ativo. Rentabilidade do ativo, né? Sempre que a gente falar de rentabilidade, a gente está falando do nosso resultado. A gente sabe que o nosso resultado ele é um lucro de 58 mil. Como é que a gente mede esse lucro de 58 mil face aos investimentos que nós temos? Ou seja, face ao nosso ativo. A gente está medindo, meus amigos, o potencial do nosso ativo de gerar lucro. Por que ativo? Porque é no ativo que está a grana, é no ativo que estão os direitos, é no ativo que estão as máquinas e os equipamentos, é no ativo onde estão todos os nossos investimentos. De que maneira ou o quanto que eu estou aproveitando os meus investimentos na geração de resultado positivo, na geração de lucro. Então aqui está os dois valores que vão estar envolvidos nessa nossa conta. A rentabilidade no ativo mede o nosso potencial de transformar os nossos ativos em resultado. Para finalizar, meus amigos, rentabilidade do patrimônio líquido, que é basicamente o mesmo conceito, só que agora o nosso parâmetro de comparação não é mais o ativo. O nosso parâmetro de comparação é o patrimônio líquido, que é a riqueza própria da empresa, é aquilo que a empresa tem e que é dela. Ou seja, de que maneira, o quanto, como eu estou aproveitando a minha riqueza própria para gerar resultado positivo. Beleza, galera? Então, sempre que falar de rentabilidade, eu estou falando do meu potencial de gerar lucro em função de alguma coisa. Então, a rentabilidade do ativo é em função do ativo. A rentabilidade do patrimônio líquido é esse mesmo potencial em função do patrimônio líquido. Beleza, pessoal?
só para a gente garantir o 10. Quanto aos indicadores de rentabilidade, quanto maior, melhor. Quanto mais a gente tiver potencial de aproveitar os nossos recursos, sejam recursos próprios, sejam os nossos ativos, em lucro, resultado positivo, óbvio, quanto maior, melhor. Ok? Galera, o que é importante nessa história toda? A gente falou de alguns indicadores, indicadores de endividamento e indicadores de desempenho, sem falar nenhuma fórmula. A gente só colocou os valores que estavam envolvidos. Vou repetir para vocês aquilo que a gente fala sempre. Na contabilidade é 80% interpretação e entendimento e 20% de conta. Ok? Contabilidade não é ciência exata, é ciência social aplicada. Eu tenho que entender o que aquilo quer dizer para mim. Ok? E não simplesmente ficar decorando fórmula, né? A conta a calculadora faz, né? O indicador, o sistema, o simulador, ele vai dizer para a gente. O que é mais importante do que tudo isso? É a gente olhar para aquele número e saber qual é o conteúdo informativo por trás daquele número. O que aquele número quer dizer. Então, quando eu me deparo com uma participação de capital de terceiros de 300%, eu entendo que as minhas obrigações são 3 vezes maiores do que meu patrimônio líquido. Quando eu me deparo com uma margem líquida de 15%, significa que eu estou conseguindo transformar 15% da minha receita em lucro. Ok? Então, o que é importante nessa história toda? É a interpretação, é o entendimento do que aquilo significa. Beleza, meus amigos? Então, ó, mais uma vez, a gente agradece aí a atenção de vocês. Se você gostou desse vídeo, dá lá uma curtida. Se você quiser sempre ser notificado sobre as nossas aulas, os nossos encontros, se inscreve aí no canal e vamos em frente. Galera da turma lá da Celso Lisboa, o meu grande abraço, o meu grande beijo. A gente se vê por aí nas próximas aulas aí, sempre tirando as dúvidas. E a galera que está aí contemplando as nossas aulas aí, um grande beijo para vocês. Um grande abraço aí, fiquem com Deus aí e bons estudos, pessoal.